Abri os meus lábios ao Senhor e a minha boca anunciará o vosso louvor. Louvado seja nosso Deus. Estamos iniciando o programa Vivendo a Palavra com Francisco Júnior. Para nós, uma grande satisfação. Nós que vamos ter toda essa caminhada, de forma especial na quaresma desse ano, buscando experimentar cada vez de forma mais profunda esse amor que Deus tem por você e por mim. Vamos iniciar o programa de hoje em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E desde já vamos consagrar a nossa vida, os nossos desafios. Talvez você tenha escolhido um sacrifício para oferecer nesse tempo quaresmal, um jejum, uma penitência. Há pessoas que tiram a carne durante os 40 dias, outros tiram o arroz, outros desligam a televisão. Tantas são as formas das pessoas de fazer essa experiência da renúncia, da perda. E nós vamos pedir isso para que seja abençoado pela nossa Mãe Maria Santíssima. Ela que possa nos orientar e fazer dessa experiência algo frutuoso em nossa vida. Portanto, rezemos juntos, clamando a intercessão de nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E vamos agora juntos rezar o ato de contrição. Vamos nos esvaziar, vamos pedir ao Senhor que nos prepare para não passar despercebido da nossa vida tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. O sofrimento não é castigo. O sofrimento é um caminho de aprofundamento, um caminho de salvação também. Rezemos. Jesus, nosso Redentor, concedei que pela penitência nos associemos cada vez mais plenamente à vossa paixão, a fim de alcançarmos a glória da ressurreição. Acolhei-nos sob a proteção de Maria, vossa Mãe, consoladora dos aflitos, para podermos também consolar os mais aflitos. Amém. Durante essa semana, pedimos a graça da nossa conversão ser fruto do encontro com o Senhor. Hoje, nós vamos pedir a graça da serenidade para que o Senhor nos conceda toda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificar aquelas que podemos. Sabedoria para distinguir uma das outras. Rezemos juntos o Salmo 66. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação entre os povos. Senhor, dai-nos a graça do conhecimento da verdade que liberta a dignidade da pessoa humana. É chegado o momento de acolhermos a palavra. Para isso, precisamos nos preparar, clamar o Espírito Santo e falar: Senhor, que o Senhor prepare a minha vida, o meu coração, tire os meus olhos do passado, me coloque olhando para frente. E que o passado seja para mim todo o respaldo necessário para eu dar passos concretos na caminhada, na direção que o Senhor me propõe. Rezemos agora, clamando o Espírito Santo de Deus para que Ele nos dê todas as condições necessárias para fazermos uma boa quaresma. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E hoje quem prega para nós é o coordenador da região Antioquia, da Renovação Carismática Católica em Goiânia, Marcelo Trindade. Ele apresenta a palavra que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 14 a 15. Marcelo, que Deus te unja, que Deus te abençoe, te capacite e nos dê a graça de acolher com poder essa palavra que você nos propõe. Deus te abençoe. Boa noite, Francisco Júnior. Boa noite a você que nos acompanha agora pela TV Luz da Vida. É um prazer estar aqui mais uma vez nesse programa abençoado, esse programa que leva a palavra de Deus. Meu nome é Marcelo Trindade e vim partilhar a palavra do Senhor com vocês essa noite. E a palavra que queremos partilhar está em Mateus, capítulo 9, versículo 14 e 15. Mateus 9, versículo 14 e 15. Então, os discípulos de João, dirigindo-se a ele, perguntaram:
por que jejuamos nós e os fariseus, e os teus discípulos não? Jesus respondeu: podem os amigos do esposo afligir-se enquanto o esposo está com eles? Dias virão em que lhes será tirado o esposo, então eles jejuarão. Palavra para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Então a palavra de Deus que nós vamos partilhar hoje é sobre aquele momento da questão do jejum. Os discípulos de João, os fariseus, questionavam Jesus naquela época por que os discípulos de Jesus não jejuavam. Enquanto todos eles estavam em jejum, né? Iam até nas praças, fazer aquele rosto de sofrimento para mostrar para todo mundo que estava jejuando, que cumpria a lei de Moisés, que fazia tudo da forma correta. E vieram questionar Jesus: uai, nós fazemos isso e seus discípulos não fazem. Por que eles não fazem isso, né? Na lei de Moisés fala que tem que fazer, por que eles não fazem? Né? João nos ensinou que tinha que fazer, por que o Senhor, que é o mestre deles, não ensina eles que é necessário jejuar? E aí Jesus dá uma resposta clara para eles. Fala: não, eu estou com eles. Não é necessário jejuar agora, enquanto eu estiver com eles. Mas quando eu partir, aí sim eles irão jejuar. E esse jejum, meus irmãos, essa mortificação da carne, é o jejum que geralmente a igreja nos pede na sexta-feira, para a gente se compadecer da paixão de Cristo também, a gente mortificar a nossa carne, né? A gente conseguir vencer as paixões da nossa carne, os desejos carnais. E Jesus reconhecia a importância do jejum. Às vezes alguém pega essa palavra e fala: tá vendo? Não precisa fazer jejum. Chega na época de quaresma, esse povo fica sacrificando. Você disse: não, Jesus falava que não precisava. Mas se você ler corretamente, ele fala que precisa. Mas naquele momento não tinha necessidade. Naquele momento ele estava no meio do povo dele, ele estava junto com os discípulos. Naquele momento os discípulos estavam bebendo a água direto da fonte. Jesus ficou um período com eles, ensinando a eles 24 horas por dia, mostrando para eles o caminho certo, o que fazer, como fazer da maneira correta, o que não devia fazer. Então naquele momento eles estavam vivendo ali com Jesus, eles faziam tudo que Jesus ensinava a eles. E não era a hora deles fazerem o jejum, era a hora de alegria. Porque o Cristo Salvador estava no meio do povo. Deus se encarnou e veio visitar o povo dele. O Emanuel, Deus conosco. Então era motivo de alegria, né? Não de sacrifício, de choro. Aquele momento não, era um momento de alegria. Então Jesus falou isso para eles. Falou: não, enquanto eu estiver aqui não tem necessidade. Mas vai chegar um momento que eles terão que jejuar também. Né? E o momento, a gente vive esse momento hoje, da importância do jejum, né? De sacrificarmos um pouco a nossa carne, sacrificarmos os nossos desejos, as nossas paixões, para poder nos santificarmos mais, para termos intimidade com o Senhor, né? Para pelo menos relembrar um pouco daquele sacrifício, da paixão de Cristo para cada um de nós. E é importante a vivência desse jejum, irmãos. Eu antigamente achava que não precisava, eu achava que era besteira. Falei: não, esse povo aí é fanático, não precisa disso não. Mas com o tempo eu fui vendo a necessidade do jejum, eu fui vendo a importância do jejum na vida do cristão. Sabe, às vezes a gente tem dificuldade, você tem uma dificuldade de fazer o jejum o dia inteiro sem comer nada, em oração. Mas o importante é você tentar aos poucos, começa devagar. Tira um alimento que você mais gosta, de repente você tira uma das refeições do dia, aí de repente você tira duas. Quando você vê, você já está fazendo esse jejum durante o dia. E a gente recomenda, geralmente a igreja recomenda na sexta-feira, né? Se você quiser fazer na quarta-feira, você pode fazer também, faz dois. Faz um na sexta e faz um na quarta. E nós agora estamos num processo de purificação. Nós precisamos nos purificar. E o jejum é uma forma que nos ajuda nessa purificação. Nos ajuda a vencer esses desejos da carne. E a gente tem visto hoje no mundo inteiro aquele desejo de fazer o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, como quer. Fazer o que dá vontade. O que sente vontade, a pessoa quer fazer. E isso tem sido defendido lá fora, no mundo lá fora. E não é bem assim, né? A palavra de Deus nos ensina: tudo é permitido, mas nem tudo me convém. O jejum nos ajuda a sermos fiéis a Deus, a sabermos falar não na hora de um pecado, a sabermos recusar uma proposta do inimigo. Por isso a importância do jejum, meus irmãos. Vale a pena jejuar, vale a pena estar na presença do Senhor e em oração. Pede o Espírito Santo para te dar essa graça. Vamos pedir o Espírito Santo agora para nos dar essa graça de podermos viver esse jejum mesmo, mas um verdadeiro jejum, não só o sacrifício da carne, mas o verdadeiro jejum de ajudar aqueles que precisam realmente, de fazer com alegria aquilo que Deus pede para nós e não ficar triste, não ficar
chateado. Por isso, vem Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, vem sobre nós agora, nos ensina, nos dê a graça, nos mostra a importância de jejuar, de estar na presença do Senhor. Vem nos dar essa força que vem do alto, nos dê essa graça em nome de Jesus. Um abraço, que Deus abençoe cada um de vocês. Jesus veio para libertar os oprimidos, é verdade. E que nós possamos, então, acolher essa palavra que foi pregada com poder pelo Marcelo, que nós possamos acolher com o mesmo poder, o poder do Espírito, para, colocando em prática, termos a nossa vida transformada. Eu agora quero te fazer um convite. Participe conosco, faça a palavra de Deus chegar mais longe. Entre no nosso site, partilhe as mensagens, sugira também novas histórias de fé, faça perguntas, mas participe, seja um co-evangelizador do programa Vivendo a Palavra com Francisco Júnior. Agora vamos ao momento Edificando sobre a Rocha, na participação de hoje. Nós acolhemos a pergunta da Andréia, do setor Jardim Europa, e ela pergunta assim: Francisco Júnior, quais são as celebrações mais importantes do tempo da Quaresma? Andréia, boa sua pergunta, até para nos orientar a vivermos bem a Quaresma. As celebrações mais importantes do tempo da Quaresma são as seguintes. Vamos começar pelo começo. Quarta-feira de cinzas, os 5 domingos da Quaresma, e depois vem o domingo de Ramos, e ainda como parte da Quaresma se celebra a Quinta-feira Santa pela manhã, a Missa dos Santos Óleos. Nas comunidades fazem-se também celebrações penitenciais. Aí encerra a Quaresma e se inicia o Tríduo Pascal. A Quaresma, então, encerra com a Missa dos Óleos na quinta-feira pela manhã e tem esse momento como auge. Então, quarta-feira de cinza, os domingos, todos eles, durante a Quaresma, e a quinta-feira pela manhã, finalizando a Quaresma e preparando o Tríduo Pascal. Você pode aprofundar essa informação no livro Liturgia da Igreja, de Lopes Martins, na página 358. Rezemos agora com o Sagrado Coração de Jesus, nesta primeira sexta-feira do mês. Deus nosso Pai, eu te ofereço todo o dia de hoje, minhas orações e obras, meus pensamentos e palavras, minhas alegrias e sofrimentos, em reparação de nossas ofensas, em união com o coração de teu Filho Jesus, que continua a oferecer-te a ti, na Eucaristia, pela salvação do mundo. Que o Espírito Santo que guiou a Jesus seja meu guia e meu amparo neste dia, para que eu possa ser testemunha do teu amor. Com Maria, Mãe de Jesus e da Igreja, rezo especialmente pelas intenções do Santo Padre para este dia. Amém. Por todos nós, para que sejamos verdadeiros santos. A história de fé de hoje, ela é interessante, ela conta a história de um rei muito rico, mas ao mesmo tempo muito desapegado. Ele era o mais rico da região e ele era o que mais doava. No seu reino ninguém passava fome. E ele chegava ao ponto de esbanjar suas riquezas. Muitas festas, muita alegria, dava muito para o povo, doava muito para o povo. E, curiosamente, cada vez ficava mais rico. Um sábio, inclusive um sábio que estava passando por dificuldades, ficou impressionado com aquilo. Como podia um rei, que não se dizia não tinha fama de ser um homem muito estudado, nem um filósofo, como ele podia ser um bom rei, ao mesmo tempo que ele era tão envolvido por tanta riqueza, por tanto dinheiro, por tanto poder? E ele, então, pediu uma audiência com o rei e se atreveu a perguntar como era possível ele ser bom rei e, ao mesmo tempo, um homem que tinha tanto poder e, mesmo assim, não se apegar a esse poder. Ele estava confuso. O rei, então, lhe fez uma proposta. Falou: pegue essa lamparina e ande por todo o meu reino, ande por todo o meu palácio. Você vai perceber que todas as minhas riquezas, mas tem uma condição. A chama da lamparina não pode se apagar. Se ela se apagar, você terá uma morte súbita. Mandarei meus guardas com você e se a lamparina apagar, imediatamente
eles lhe cortaram a cabeça. O homem então achou interessante, mas ficou andando pelo palácio, foi de quarto em quarto, mais ou menos 2 horas depois ele estava de volta, ainda tremendo, de medo de perder a vida, de medo da lamparina se apagar. O rei então lhe perguntou, e aí, o que você achou? Ele falou, meu rei, eu confesso que eu andei por todo o seu palácio, mas eu consegui perceber muito pouca coisa, ouvi muito pouca coisa, porque eu estava observando apenas a chama da lamparina no medo dela se apagar. O rei então lhe disse algo interessante, ele que não tinha tanta cultura, não tinha tanto estudo, ele lhe disse o seguinte, pois este é o meu segredo. Eu sei muito bem quem eu sou e o que eu significo para o meu povo, eu tenho consciência disto. E eu digo que toda a riqueza que eu tenho não está para mim, porque eu entendo que não são elas quem devem me iluminar, mas eu é quem devo iluminar o meu reino, porque eu estou aqui junto com as minhas riquezas para o povo e não o inverso. Então, eu gasto todas as minhas energias, todo o meu foco para manter a chama da minha vida acesa, porque eu devo iluminar o povo. Se eu me distrair, entendo que tudo isso se perde rapidamente. E às vezes nós temos que fazer isso também, nós temos que ter foco, nós temos que entender o que estamos fazendo neste mundo, para que viemos. Se fizermos isso, eu creio que muita coisa seria muito melhor. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Fique com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.